programa Estação Saúde de hoje está de volta. Nós estamos conversando sobre neuropediatria e eu estou recebendo o neuropediatra Dr. Jaime Lim. Nós já conversamos sobre o que envolve a neuropediatria, né, que é um assunto muito amplo, né, são várias doenças que estão envolvidas, sobre o TDAH, que é esse transtorno de atenção, né, e em relação à epilepsia e às crises, doutor, e em relação ao autismo, né, que a gente sabe que é uma doença que a prevalência tem aumentado, pois né, é. Ou de repente o diagnóstico antes não era feito correto, a gente não sabe, tem algumas doenças que o pessoal diz que está na moda o diagnóstico, mas eu acredito que não, que a medicina tem evoluído, isso sempre existiu. Né? Na opinião do doutor, assim, em relação ao autismo, está sendo mais comum mesmo? Cabe chamar a atenção, né? Dia 2 de abril, agora, semana que vem, é comemorado o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. E acho que essa é a palavra-chave, né? Conscientizar a população quanto à existência dessa condição tornou o diagnóstico muito mais frequente. Antigamente se escondiam as crianças com algum problema e hoje em dia a gente fala em autismo nas redes sociais, nos programas de televisão públicas. Então, isso é um fato. A gente tem falado muito mais e o diagnóstico tem sido muito mais chamativo. Mas alguma coisa me faz acreditar que talvez o número de crianças com transtorno do espectro autista tenha aumentado. Se você for acompanhar as estatísticas dos Estados Unidos, antigamente se falava em um caso para cada 150 crianças, aumentou para um caso para cada 100. Nossa. Hoje, a gente tem estudos mostrando no último relatório um caso para cada 68 crianças e o último relatório de 2016, um para cada 48 meninos. Nossa. É assustador, porque Muito. são muitas crianças. Então, existe, claro, um aumento do número de casos por melhora no diagnóstico, mas alguma coisa talvez possa estar relacionada ao aumento real do número de casos. Por que isso acontece é o nosso grande desafio, saber, né? Então, a gente tem visto várias crianças com sintomas chaves do transtorno do espectro autista, o isolamento social, o atraso na linguagem, presença de comportamentos repetitivos, e a gente tem tido ajuda dos fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos e psicopedagogos para ajudar a gente no diagnóstico. Então, isso tem aumentado realmente a procura e a demanda, né? Doutor, para quem está em casa entender, né? Porque a gente sabe que tem vários, isso eu sei porque eu tenho algumas amigas que têm filhos autistas, né? E eu percebo que, fugindo completamente o que a regra diz de isolamento social, Claro. Tem algumas crianças que são autistas e elas interagem muito, né? Existem vários níveis de autismo, então, né? Depende da precocidade do diagnóstico que vai influenciar ou não. Hoje em dia se fala em transtorno do espectro autista. Antigamente se dividia em autismo, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo de Heller, mas esse tipo de classificação inicialmente era muito difícil. Porque você imagine uma criança com diagnóstico de autismo, porque se dizia que era mais grave, você fazia um tratamento adequado, a fonoaudióloga trabalhava, ele melhorava, 6 meses depois ou 1 ano depois ele ia em outro profissional que dizia, não, ele está muito bem, ele deve ser uma síndrome de Asperger e não um autista. O contrário também era comum, uma criança com síndrome de Asperger inicial, não era tratada, porque é muito leve, os pais não aceitavam, ficava sem tratamento, piorava, e aí você dizia, não, ela não é um Asperger, ela é um autista. Então, a mesma criança poderia ter 2 classificações diferentes. A minha impressão é que quando você tenta forçar uma classificação de gravidade, isso também acontece. Porque gravidade é uma coisa muito subjetiva no autismo. Existem crianças que têm um isolamento social muito importante, mas ficam ali paradas e não chamam tanto a atenção. Existem outras crianças que podem ter até uma interação social melhor, mas são muito agressivas. Essas a gente tende a rotular como mais grave. Mas, neurologicamente, será que uma é mais grave do que a outra? É muito difícil de a gente dizer, né? Então, hoje a gente fala num transtorno do espectro autista, mas que pode ter sintomas que trazem mais ou menos transtorno. Agressividade, autoagressão, heteroagressão, trazem muito transtorno. Então, essas, teoricamente, seriam classificadas e chamadas de mais grave. É possível alguém com diagnóstico de autista ter uma vida normal? Que eu acho que é uma das perguntas que, de repente, os pais, quando têm o diagnóstico do filho, mais fazem, né? Dependendo esse nível de autismo, ou se for um autismo mais avançado, não. Para quem está em casa entender que, às vezes, já sabe que o filho tem, né? E tem essa preocupação. O doutor realmente teve essa oportunidade, o doutor é jovem, mas não sei se já teve a oportunidade de ter o diagnóstico e hoje está na fase adulta e saber que vive normal ou não? Sim, sim. A gente tem histórias, tem pacientes que nós acompanhamos por vários anos e que tem uma vida que a gente classifica como uma vida plena. Que legal. Estudando, escola regular, com amizades, tendo uma vida plena. E quem não conhece não sabe que quem não teoricamente, teria que conversar muito tempo para ver alguns sinais sutis de isolamento social.
O que existe de ponto em comum é muito carinho dos pais, eu acredito. Tá? Então, os pais e mães que se interessam efetivamente e que conseguem buscar uma rede de suporte, um tratamento interdisciplinar, que conseguem todas as terapias, esses têm uma chance muito boa, eu acredito, de ter um sucesso e uma vida bastante plena, né? Entra naquele quesito que a gente comentou da aceitação, tudo isso faz a diferença. Tudo faz a diferença. O diagnóstico precoce ajuda muito. Então, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, mais cedo ele vai receber essa rede de apoio e ter mais chances no futuro, né? Mas, com certeza, não é uma tarefa fácil. Talvez esse capítulo, dentro da neuropediatria, o transtorno do espectro autista, seja um dos capítulos mais difíceis e mais assustadores, porque assim como uma criança dita normal, uma é diferente da outra, e a criança com transtorno do espectro autista também. Às vezes um medicamento pode funcionar excepcionalmente bem para uma e não funcionar absolutamente nada para outra, então é bem difícil. Certo, doutor, muito obrigada. Eu acredito que para quem está em casa ficou muito rica a nossa entrevista. E eu deixo esse minutinho final para o doutor dizer onde o doutor atende, telefone de contato, fique à vontade. A gente queria agradecer mais uma vez essa oportunidade. A gente está aqui em Tubarão há mais ou menos 7 anos, na Clínica Provida, né? Onde a gente oferece atendimento neuropediátrico, e também aqui na Unisul, onde a gente tem um ambulatório de investigação neurogenética para as pessoas que precisarem, também dando aulas. E aqui na Unisul, como é que funciona? Onde que os pacientes têm que ir? A demanda é muito grande, então os pacientes vêm de todas as cidades do estado de Santa Catarina, desde o oeste, norte e sul. Nossa. E eles vão pelas prefeituras e eles são encaminhados então para o nosso ambulatório. Tá, pela prefeitura faz esse tipo de encaminhamento, faz né? esse tipo de encaminhamento. Certo, doutor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez com o look da Displicente, né, com o oferecimento da Renata Calçados e da Delicata Acessórios. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.